Oi pessoal, continuando então nossos estudos, ainda sobre o assunto ética, de modo mais específico felicidade, outro filósofo que nós trabalhamos, eu vou retomar agora aqui, é o Arthur Schopenhauer. Schopenhauer ele é um filósofo, que tem a sua produção toda teórica na Alemanha, que se diz um filósofo alemão, mas na verdade ele é nascido na Prússia, que hoje é a atual Polônia, né? E é ali tudo na mesma região. O Schopenhauer é considerado um filósofo pessimista. Por que ele é um filósofo pessimista? Porque ele acredita, enquanto o Epicuro acredita na dualidade dor e prazer, o Schopenhauer, que vai produzir a sua filosofia muito em Epicuro, ele fala de uma outra dualidade, dor e tédio. Dor e tédio. Por quê? Porque a dor de não ter algo, você sempre está em busca de. E o tédio surge depois que você consegue alguma coisa. Se a gente pensar bem, as pessoas muitas vezes não são felizes, nunca estão felizes. Né? Quem é magro quer engordar, quem acha que está acima do peso quer ficar magro. Muitos casados querem ter uma vida de solteiro, solteiros querem ter vida de casado. Então as pessoas muitas vezes não conseguem se encontrar, não conseguem ser felizes. O Schopenhauer ele tem uma imagem interessante que são porcos espinhos, para explicar como que a gente age nessa questão da vida, da existência, com relação à felicidade, à realização. Ele diz assim que alguns porcos espinhos, no frio, buscam se aquecer aproximando-se uns dos outros, mas quando eles se encostam, eles se espetam, sentem dor e se afastam. Quando eles se afastam, eles sentem frio, voltam a se aquecer e sentem novamente a dor de estar espetando uns aos outros. Então começa isso. Aí as pessoas aprendem a viver a meia distância, que seria aí talvez o melhor, segundo Schopenhauer, para uma vida se não feliz totalmente, mas menos infeliz, né? Manter essa distância entre estar só e estar com os outros, tá? Manter esse equilíbrio ou equilíbrio entre a dor e o tédio. Ele diz assim que a melhor forma de você evitar ser infeliz é não tentar ser muito feliz. É aquela história, quando você pega uma flor, você também traz junto o espinho, né? Então é melhor não se aventurar na vida demais, né? E essa ideia esse pessimismo aí de Schopenhauer, de alguma forma certamente tem a ver com a própria biografia dele. Schopenhauer, ele tem uma vida meio dura, né? O pai dele se matou, né? O pai dele suicidou, e ele não se dava bem com a mãe, né? Eles viviam brigando, inclusive tem um momento de uma briga mais intensa com a mãe, que a mãe o joga escada abaixo. Então, assim, eles nunca se deram. Aí eles preferiram não se falar mais, era um combinado dele com a mãe, ele deixou, não falava mais com a mãe, com o tempo ele saiu de casa, mas os dois buscavam aparentar assim, uma certa harmonia para os outros. Então, quando tinha festa, ela o chamava para casa e ele era apenas um convidado da mãe. Então, tinha uma vida assim. E outra coisa que deixava um pouco nessa relação com a mãe, meio conturbada, que deixava ele meio chateado, é que ele tinha certeza de que ele, além de ser um filósofo, uma pessoa que pensava além das pessoas ali contemporâneas, né? Um homem da posteridade, e ele achava que ele escrevia muito bem, de fato ele escreve bem. E o que deixava ele chateado com a mãe é que a mãe, que ele acreditava que escrevia futilidades, ela escrevia romances, ela era uma escritora, na época, uma escritora de sucesso. Mas um dia ele disse para a mãe: você só será conhecida no futuro através de mim. Né? Foi o que ele disse. Né? Bom, então a relação não era muito boa e isso talvez tenha a ver com o pessimismo do pensamento de Schopenhauer. Talvez tenha essa questão aí. Né? O Schopenhauer, inclusive, o principal livro de Schopenhauer, né,
Mundo como Vontade e Representação, que é a principal obra dele, ele não conseguiu vender muitos livros, ele ficou muito chateado. Uma parte, inclusive, foi desses livros, dessas tiragens, foram vendidos como papel velho, tipo, né? Para alguém que ia precisar, não como livro exatamente. Então ele só começou a ter um reconhecimento lá no final da vida, já velho, com 70 anos, inclusive, quando ele fez festa de 70 anos, reuniu muita gente, celebridades e tal, mas ele a vida inteira ficou... Tem uma outra coisa interessante, ele é da época de Hegel, do filósofo Hegel, um filósofo idealista, e os dois foram trabalhar na mesma universidade. O Schopenhauer marcou a aula dele justamente no horário de Hegel, porque ele falou, não, eu vou mostrar que eu posso muito mais do que o Hegel. E a sala de aula do Schopenhauer ficou vazia, enquanto do Hegel, o seu concorrente, estava lotada. Então isso tudo chateava muito Schopenhauer, né? Muito Schopenhauer. E ele tem essa ideia pessimista. E uma coisa interessante desse pensamento é a vontade. O que é a vontade no pensamento de Schopenhauer, que é o que está ali na sua obra principal, né? O Mundo como Vontade e Representação. A vontade é tudo que rege, não só as pessoas, mas rege todo mundo. Todo movimento é impulsionado pela vontade. Até o nosso próprio corpo, até a formação do nosso corpo no ventre, tudo isso, quando a gente está em gestação, tudo isso é impulsionado por algo, parece que algo objetivado, como se não fizesse parte da pessoa, né? Algo, como se fosse uma entidade autônoma, essa vontade de Schopenhauer, tudo é motivado pela vontade. Né? E ele tem uma citação interessante que eu vou ler aqui para vocês, esse livro aqui é um livro de História da Filosofia, né? Will Durant, e ele falando de Schopenhauer, ele faz uma citação que o Schopenhauer coloca no Mundo como vontade e representação, diz assim que a vontade é o forte homem cego que carrega nos ombros o homem manco que enxerga. Então tentem imaginar essa situação, tá? Um homem forte, porém cego, sendo carregado, que carrega nos ombros um homem deficiente, um homem embora enxerga. Então nós somos isso, nós somos esse conjunto aí. Tá? A nossa vontade, ela é forte, ela é muito forte, só que ela é cega e ela nos conduz aí para onde ela bem entender. Tá? Ok? Bom, então esse é um aspecto do pensamento de Schopenhauer, a questão da vontade. E a vontade está em tudo. Tem um outro trecho ainda da vontade que ele fala no corpo, isso é bem interessante. Toda ação do corpo nada mais é do que o ato da vontade objetivado. Por que objetivado? É como tinha dito antes, é como se a vontade fosse uma entidade autônoma, fora de você, né? Fora, como se ela tivesse uma vida própria. Então, a ação do corpo nada mais é do que o ato da vontade objetivado. Tudo é feito pela vontade, tá? Tudo é feito pela vontade, tudo conduzido pela vontade. E a vontade não para, ela é o próprio corpo. Tá? Qual é a saída? Se a vontade, o que acontece então na nossa vida? Vocês lembram da dualidade dor e tédio. A vontade tem muito a ver com essa dualidade. Porque como nós temos vontade, queremos algo e não temos ainda, nesse momento é o momento da dor, porque queremos. Mas depois quando a gente consegue e se frustra com aquilo, aí vem o tédio. Tá? Então o caminho para evitar essa dualidade é anular a vontade, que o Schopenhauer chama de nolo-vontade, é a anulação da vontade, é você voltar para si mesmo, não buscar algo externamente, né, de forma a fatores externos, mas você se ensimesmar, buscar mergulhar em si mesmo, tá ok? Eu vou gravar uma parte desse, vou fazer essa questão de Schopenhauer, essa teoria de Schopenhauer em 2 momentos, tá gente? Nesse primeiro a gente para por aqui, então só para recapitular, só para lembrar, o Schopenhauer é um filósofo considerado pessimista, tá? E isso certamente tem a ver com a sua própria história, com a sua biografia. Como eu falei, o pai dele suicidou, não se dava bem com a mãe,
teve diversas frustrações durante a vida, tá? Considerado filósofo pessimista, e tem a dualidade dor e tédio, tá? Que é enquanto Epicuro, a dualidade é dor e prazer, então a gente vive entre essas duas coisas. A metáfora que lembra isso é a metáfora dos porcos espinhos, né? Que tentam se aquecer, tá? E a forma de superar essa dualidade é a anulação da vontade, é a vontade. Tá ok, gente? A gente para por aqui, mas eu vou já gravar na sequência um outro vídeo falando sobre, continuando o pensamento de Schopenhauer. Tá ok? Obrigado.